Vamos, nesse instante, abrir as nossas Bíblias em dois textos. O primeiro deles eu acho que não é necessário, os irmãos sabem de cor, Êxodo 20, versículo 7. E o segundo deles é Daniel, capítulo 11, verso 32. Daniel 11, verso número 32. Todos acharam? Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Amém. E o terceiro mandamento, Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vamos orar nesse instante, pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Essa noite nós vamos estudar sobre os nomes de Deus. Na verdade, nós vamos começar a falar sobre os nomes de Deus. São muitos. Eu selecionei apenas os principais para a gente analisar. Ainda assim, será necessário mais de um estudo pela variedade, pela a quantidade, pela vastidão da profundidade desse conteúdo. Pai bendito, nós te damos graças por mais uma noite em tua casa, junto com o teu povo, para aprender tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, nos ensina, possamos crescer na graça, no conhecimento e estarmos mais próximos de ti. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Os nomes de Deus é a temática que hoje eu gostaria de abordar com os irmãos, é a entrada dos atributos que nós vamos ver daqui a algumas semanas, se Deus assim nos permitir. Na nossa cultura, dar nome às pessoas não tem mais o mesmo valor, nem a mesma maneira como se tinha no Antigo Testamento, especialmente na cultura que a gente conhece como a cultura semítica, aonde os nomes não eram dados por mera beleza, nem também eram dados por causa de alguma coisa bela ou de algo familiar, mas era dado com um propósito significativo do nascimento. Na cultura que a gente vive, na verdade, os nomes são apenas rótulos. Não tem, por vezes, o nome, o significado do nome da pessoa não tem nada a ver com a pessoa. Os apelidos que são dados, às vezes, são mais identificativos do que até mesmo os próprios nomes. Então, os apelidos que geralmente se dão às pessoas têm mais a ver com o comportamento e com aquilo que a pessoa de fato parece do que o próprio nome. Então, perceba como que a nossa cultura ela não dá muito valor ao significado do nome. Ainda assim, nós vamos perceber que na Bíblia Sagrada havia uma forte consideração ao dar um nome a alguém. O nome nunca era dado por acaso. Via de regra, os nomes que as pessoas recebem nas Escrituras sempre têm um significado específico. E esse significado, invariavelmente, está relacionado aos acontecimentos de sua vida. Então, primeiro porque o nome não era dado antes por causa que não se tinha o conhecimento de qual seria o sexo, não tinha ultrassom. Então, o nome só se dava após o nascimento, para saber se era homem ou era mulher. Segundo, porque aguardava-se algum acontecimento pré-parto, durante parto ou pós-parto, para que desse o nome àquela pessoa. Como é o caso lá de 2 Reis, onde a gente encontra num pequeno relato genealógico a história de Jabes. E diz lá a Bíblia Sagrada que a sua mãe lhe deu o nome de Jabes porque ele nasceu em meio a dores. Então, a gente vai encontrar esse sentido dos nomes a partir do acontecimento do momento do nascimento. Nos tempos bíblicos, dar nome às pessoas, então, era algo muito significativo. Tinha muito a ver com a experiência dos pais, com o que eles queriam que os filhos fossem. Então, havia uma expectativa, inclusive, que aquele nome refletisse o caráter futuro dos seus filhos. Havia uma expectação com respeito a isso. E a gente vai encontrar isso também acontecendo em outros contextos, como é o caso mais conhecido de todos, do livro de Daniel. Lá em Daniel, capítulo 1, se os irmãos quiserem voltar um pouquinho à página de sua Bíblia, já que a gente leu Daniel 11,
você vai encontrar do versículo 6 ao versículo 7 a mudança do nome desses 4 jovens. E diz assim o texto aí, Daniel 1, 6 e 7. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes a saber: a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Uma mudança de nome ocorre quando os jovens de Judá são levados cativos à Babilônia, porque esses nomes que eles tinham eram nomes judaicos, eram nomes que tinham relação com Deus. Na Babilônia, entre os pagãos e idólatras, nós vamos encontrar que havia relacionamento com os ídolos. Então, o próprio nome é mudado, exatamente para dizer: vocês agora estão numa terra onde não é mais o Deus de Israel que nós servimos, são os nossos deuses que vocês devem servir. E aí a gente sabe toda a história, que Daniel e os demais amigos não se prostram perante as imagens, não se prostram perante a grande imagem, melhor dizendo, não se curvam perante homem algum, não dão glória a nenhum outro ídolo senão ao Senhor, e por causa disso acontece o evento da prisão, na cova dos leões, e acontece o evento da fornalha de fogo ardente. Nós sabemos toda a história como se desenvolve. Isso se torna muito claro como que no Antigo Testamento o nome era algo de extremo valor. Quando a gente fala então sobre o nome de Deus, o que é que a gente vai perceber? A ênfase, a importância é ainda maior. Para algumas pessoas, os nomes de Deus não significam nada além de designações. Então, algumas pessoas acham que os nomes de Deus na Bíblia Sagrada, a variedade de nomes que há na Bíblia sobre Deus, é apenas um designativo, mas na verdade, nós vamos perceber que há muito mais por trás do nome do Senhor, dos nomes que ele se revela, do que simplesmente designações. Não funciona como apelídios. Há muito mais por trás desses nomes que são revelados pelo próprio Deus a nós. Além disso, a grande diferença que há entre os nomes dos homens, desde a cultura semítica até hoje, para com os nomes de Deus, é que o nome dos homens, os próprios homens dão, mas o nome de Deus não. Toda vez que a gente fala sobre o nome ou os nomes de Deus, nós vamos encontrar Ele mesmo se declarando assim. É totalmente diferente dos homens. Até porque eu já mencionei aqui em algum momento, que eu não lembro qual, que dar nome a alguém significa autoridade sobre aquela pessoa. Acho que foi no momento de encontro de casais, quando eu falei sobre Adão dando nome à sua esposa Eva. E outros momentos mais, quando a gente percebe o aspecto do nome sendo dado, dos pais aos filhos, dos netos, dos avós para os netos, coisa desse tipo. É sempre a ideia de que quem dá o nome tem autoridade. Então, quem poderá ter autoridade sobre Deus para lhe nomear? Ninguém. Por isso que, diferente dos outros nomes na Bíblia Sagrada, não são os homens que dão a Deus. Ele mesmo se revela desta maneira. Por isso que ele vai dizer a Moisés, no texto que a gente leu no início de nossa série: diga ao povo, eu sou o enviou. É a ideia de que Deus mesmo se revela a respeito do seu próprio nome. A gente vai encontrar momentos onde Deus muda o nome de indivíduos. A gente tem um exemplo claro, né, de Abrão, que foi mudado para Abraão, de Sarai, que foi mudado para Sara, de Jacó, que foi mudado para Israel, de Simão, que foi mudado para Pedro, e tantos outros nomes mais que tiveram uma mudança pelo próprio Deus. Então, nós temos momentos onde o próprio Deus revela o seu nome e temos momentos onde Deus vai trocar de nome às pessoas. Só que tudo isso revela algo. A expressão nome, nome de Deus, ela é um indicativo de um ser pessoal ou da totalidade do caráter de Deus. Por isso a gente vai começar analisando hoje pelo menos 4 nomes de Deus no Antigo Testamento. Depois de nós falarmos sobre esses 4 nomes, ainda tem mais alguns outros que eu vou ver semana que vem, aí a gente vai para um Novo Testamento ver como que Deus se apresenta lá, ou quais os nomes são dados lá. O primeiro nome que eu queria ver hoje com os irmãos é o nome de Elohim.
o Deus, que significa o Deus todo, ou Deus poderoso. Às vezes eu quero confundir, porque nós temos Elohim, nós temos El Shaddai, e tem uma diferençazinha às vezes no significado. Mas Elohim significa o Deus poderoso. Essa letrinha estranha que vocês talvez estejam assim tentando entender o que é, a primeira lá, é o texto como aparece na Bíblia hebraica. Então nós temos aí uma expressão hebraica, daqui a pouco eu vou mostrar aos irmãos o alfabeto hebraico, só para ter uma noção muito básica mesmo, de por que é escrito assim. Então se lê Elohim ou Elohim, como a gente costuma normalmente no português falar, e esse texto, ou essa primeira menção deste primeiro nome que é dado a Deus, ou que ele mesmo revela a nós, está em Gênesis 1, versículo 1. Lá em Gênesis 1, nós vamos encontrar Deus se apresentando. Eu vou pedir para Lucas, por gentileza, jogar na tela aí o texto de... Aqui, já está aqui, pronto, isso mesmo. Está lá. Não sei se ficou... Não, é o texto do slide mesmo lá. Pode voltar, no slide mesmo. Não é o texto bíblico não, está no slide mesmo, isso. Aí, pronto. Você vai ver aí claramente Deus se apresentando, a gente conhece muito bem Gênesis capítulo 1, e o primeiro nome que aparece é o de Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Ele é, na verdade, o plural de El. A gente vai falar hoje aqui 4 nomes, ou 3 nomes, melhor dizendo, que começam com El. É um designativo muito comum para o nome de Deus. E significa aquele que é forte. Esse nome ele também é usado em alguns momentos com respeito aos falsos deuses. Só que, quando é usado em referência ao Deus verdadeiro, ele sempre é utilizado no plural. Isso tem um sentido, porque à luz do Novo Testamento nós vamos perceber que há a Trindade sendo revelada desde o princípio. Então, a razão pela qual o nome de Deus ele é apresentado por vezes no plural, começando com El, é porque já é um designativo da Trindade Santa. Além disso, esse nome é usado especialmente quando vai se tratar sobre a soberania divina. Então, nós temos um texto em Gênesis capítulo 1 que fala sobre a criação dos céus e da terra. Então está falando sobre o Deus que é criador, sobre o Deus que é soberano, do Deus que exerce o seu poder de criar de maneira poderosa e também quando se refere à salvação de Israel. Então, na Bíblia Sagrada, você vai ter aí esse textozinho aqui que está aí de maneira talvez os irmãos não consigam entender, e que se lê mais ou menos assim. Meu hebraico está muito enferrujado, porque eu não tenho praticado. Bereshit, a primeira letra, lembrando que o hebraico não se lê assim, ó, de esquerda para a direita, tá? É totalmente diferente. O hebraico se lê da direita para a esquerda. Eu estou me confundindo aqui nos lados. Da direita para a esquerda, é diferente do português. Então, seria mais ou menos assim. O judeu vai falar 1000 vezes melhor do que eu, mas seria Bereshit bara Elohim et hashamayim Verret Haret, mais ou menos assim que se lê a pronúncia de Gênesis capítulo 1 no texto hebraico. Como é que a gente então vai saber quais são os nomes de Deus? Porque se você ler na sua Bíblia, como está lá em Gênesis 1, você não vai encontrar essa expressão Elohim, né? Na sua Bíblia está, criou, pois, Deus, os céus e a terra. Então como é que eu sei que há mais de um nome que é dado a Deus, se na minha Bíblia só diz Deus ou Senhor? É exatamente aonde a gente recorre ao texto original, seja ele no hebraico, no Antigo Testamento, seja ele no grego, que é no Novo Testamento. Pronto, tem um exemplo aí, ó, tem um slide abaixo, que a gente tem aí mais ou menos, né, uma ideia de como seria essa transliteração, como se faz para transliterar do hebraico para o português, embora sempre haja muita dificuldade com respeito à fonética da língua hebraica. Eu trouxe aqui uma tabelazinha, pode passar, Lucas, de como é o hebraico. Você pegou o slide novo que eu mandei? Tem depois daquele slide, tem o alfabeto hebraico. Acho que você está olhando o slide antigo, viu? O último que eu mandei. Enquanto o Lucas procura ali, um acréscimo que eu fiz ao slide, que é o alfabeto hebraico. E por que a gente lê
esses nomes assim, só para a gente ter uma noçãozinha um pouco de como que a gente vai descobrindo na Bíblia Sagrada quais são os nomes de Deus. Enquanto ele acha lá o alfabeto hebraico, está sem alfabeto? Manda de novo. Enquanto ele acha aí, abra na sua Bíblia, por favor, o texto de Deuteronômio 5. Deuteronômio 5, 28. Se alguém tiver alguma versão diferente, melhor ainda. Espera ainda, viu? Foi. Veja aí se vai pegar agora o alfabeto. A gente não pode fazer isso no domingo, na quarta-feira a gente aproveita para mergulhar um pouquinho mais em algumas coisas que normalmente não se fala muito, né? Esse meio hebraico. Deuteronômio 5, 28. Há algum irmão aqui que não esteja com a versão atualizada? NVI, corrigida, fiel, alguma outra versão diferente? Quero. Alguém pode ler na versão normal? Qualquer uma pessoa aqui pode ler na versão normal e outro irmão lê outra versão. Muito bem. Alguma outra versão? 5, 28. A ideia é aquilo que o povo falou comigo. Muito bem, olha, o monstro sagrado já achou ali, o bicho é ligeiro. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui aos irmãos, só para eu disse aos irmãos que um dia traria aqui o alfabeto hebraico, deixa eu trazer hoje para os irmãos verem um pouquinho. Esse é o alfabeto hebraico, assim são as letras do texto bíblico original, sem vogais. O hebraico não possui vogal. Para dificultar a nossa vida de estudo do texto original, você não tem vogal no texto original. Essas vogais vão ser dadas mais tarde e vão ser chamadas de pontos massoréticos. Volta lá, veja bem esse texto aqui e esse aqui agora. Percebe que onde tem essa seta para o nome Elohim, aqui no início nós temos 5 pontinhos, aqui nós temos um e lá nós temos outro. Adivinham que esses pontinhos são? Vogais. A partir do número de pontos, nós temos a letra A, letra E, letra I, letra O, letra U. E a partir de traços que são adicionados em alguns outros textos, nós temos um acento, algo desse tipo. Esses pontos massoréticos foram adicionados muito tempo depois para facilitar o entendimento do texto. Porque, veja, imagine uma língua sem vogal, a dificuldade que é de você entendê-la. Então, foi dado mais tarde, muito mais tarde, os pontos massoréticos que nos ajudam um pouco na leitura do texto. Mas vamos lá. Primeira letra do alfabeto hebraico, lembrando que é da direita para a esquerda, é o Aleph, parece um xizinho. E essa letrinha ela não tem som nenhum. Ela só ganha som quando é colocado um ponto massorético lá. Então, coloca um pontinho, 2 pontinhos ou 3 pontinhos, nós temos um A, nós temos um E ou nós temos um E. Nós temos depois o Beit, esse segunda letra, o Gimel, que parece com Bet, o Dalet, que também parece com Bet, e o Het, que também parece com Dalet e com o Beit, para confundir bastante. Depois vem o Vav, o Zain, o Shet, o Tet, aí vem esse pequeno tracinho Iod. Lembra lá no Novo Testamento, quando Jesus vai dizer o seguinte, que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E há um momento onde ele diz que não passará nenhum tio. É isso aqui, ó. O que é esse tio? É o iode. Ele aparece nas palavras de maneira muito discreta e normalmente não tem muita importância na letra, na palavra.
fica ali como às vezes aparece nos nomes que a gente lê no Brasil. Eu sou ruim em português, mas às vezes como a letra H fica ali muda na palavra, mais ou menos assim, tá entendendo? Tem uma serventia, obrigado, mas não influencia na fonética. Então, às vezes, o iodo não influencia muito na fonética. Tem sua importância, mas não influencia muito. Quando Jesus diz que não passará nem um tio, ele está dizendo nem mesmo a letra de menos valor no hebraico, na lei, vai ficar de fora com respeito ao cumprimento de sua palavra. Então aí você vai descobrindo a riqueza da Bíblia Sagrada e o significado do que Jesus queria dizer sobre passar céus e terra e a sua palavra não. Aí nós temos o Kaf, perceba como são semelhantes aí algumas letras, né? O Kaf tem som de K ou de KH, dependendo da palavra. O Lamed, o Mem, o Mem. Qual a diferença do Mem para o Mem? Quase nenhuma, né? Mas é significativo. O Nun, maiúsculo e minúsculo. O Samek, nós temos o Ain, o Pei, o Fe, o Tsaid, o Kof, o Resh, Shin e o Tav. Então aí são as letras do alfabeto hebraico. Olhando para isso, você poderá entender agora o seguinte slide, que é esse aí. Já consegue ler? Fica mais fácil, né? Eu ensinei o hebraico aos irmãos, já dá para você ler aí o texto original. Dá não, irmão, não dá. Eu estou há muito tempo estudando isso e ainda fico me enganchando, gaguejando. Eu hoje sei o que é que uma pessoa que não sabe ler sente quando vai tentar ler uma coisa. Quando eu fui ler a Bíblia hebraica a primeira vez, que eu peguei o texto assim, eu me senti uma pessoa analfabeta. Porque de fato nós somos com respeito a outra, nós conhecemos nossa língua, mas a outra a gente é analfabeto. Eu olhava para aquilo dali e o professor leia, e eu fazia uma força que parecia que tentando ler, tentando falar, chega doía aqui dentro. Hoje eu sei o que é que uma pessoa que não sabe ler sente quando quer conseguir ver uma palavra e não consegue ver. É exatamente assim. Você olha, você diz, não sei. É exatamente esse sentimento que a gente tem quando a gente vai para o texto hebraico. Mas veja lá, Deuteronômio 5, versículo 28, nós temos todo aí o versículo em hebraico e o versículo em português. Aqui é onde está essa seta, eu coloquei esse quadrinho para enfatizar bem, nós temos uma menção a o Deus Todo-Poderoso. Nem sempre vai aparecer na Bíblia Sagrada o Deus Todo-Poderoso, como é o caso que aparece no Salmo 68, que menciona ó Deus, e outras menções menciona Deus Poderoso. Algumas expressões vão aparecer apenas assim, como essa daí, que é Elohim, mas na tradução do português tem vos achegastes a mim. Não fala sobre o Deus poderoso, mas é uma menção de que eles chegaram a quem? Ao Deus poderoso. O texto de Salmo 68, versículo número 7, nós temos também a palavra Elohim, só que ela é uma palavra já conjugada. Então nós vamos encontrar uma menção a aqueles que vão encontrar ao Deus, e aí nós vamos ter a menção do Elohim Aron. É exatamente assim que aparece. Às vezes Elohim aparece sozinho, às vezes aparece conjugado com outras palavras. É assim que acontece. É difícil, mas é assim que acontece na Bíblia Sagrada. Então vamos à frente, que eu sei que não vai dar para ensinar hebraico agora, que até eu estou aprendendo ainda esse tempo todinho. Esse é o primeiro nome atribuído ao Deus verdadeiro que aparece nas Escrituras. Primeira menção, primeiro nome é o nome de Elohim, já aparece em Gênesis 1, versículo 1. O que é que ele enfatiza? Enfatiza a majestade de Deus num grau superlativo. Elohim é o nome mais usado. Veja, ele aparece mais de 2.200 vezes no Antigo Testamento. Por isso que ele está em primeiro lugar como o nome de Deus que é mais apresentado no Antigo Testamento, é o nome de Elohim. Como o nome El, ele é genérico e com frequência ele aparece combinado com outros nomes para ajudar a distinguir o Deus verdadeiro dos falsos deuses da religião, há vários nomes compostos com El. Não existe apenas Elohim.
Existem outros nomes que são conjugados. Nós vamos ver agora mais três dos mais importantes e que são mais significativos, que começam com El. Nós vimos Elohim, que é junto, parece junto. Mas nós agora vamos ver os nomes que começam com El, porém são sempre colocados separados. E aí nós temos o segundo nome, que é o El Shaddai. Esse nome El Shaddai, ele é mais conhecido, e inclusive os judeus de hoje ainda, eles utilizam muito essa expressão, tá bom? Eles ainda usam muito essa expressão do Deus El Shaddai. O nome El Shaddai, conforme está aí em letras grandes para os irmãos verem, vai aparecer lá em Gênesis 17, 1 e 2. Abra, por favor, Gênesis 17, 1 e 2. Alguns estudiosos vão dizer que esse nome El Shaddai, ele tem a origem desta palavra El Shaddai, ela vem da ideia de seio. A Bíblia não quer fazer referência aí ao sexo de Deus, não é isso. Mas é uma menção ao Deus que é poderoso para suprir. É o Deus que nos sustenta. Então, até hoje, os judeus utilizam muito essa expressão, El Shaddai, às vezes faz até um sinalzinho com a mão no seio, assim no peito, que é para fazer uma referência de que o El Shaddai é o Deus que nos provê. A gente vai falar sobre Jeová Jireh mais à frente, que é mais essa ideia de provisão mesmo, mas a ideia de El Shaddai, alguns estudiosos vão dizer que vem do aspecto da amamentação. É o Deus que de fato cuida do seu povo. Então vamos lá, Gênesis 17, versículo 1 e 2. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Elohim, Deus poderoso, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Mais um designativo para o nome do Senhor. Curiosamente, essa designação ela é mais própria do período patriarcal. Por quê? Foi o nome que Deus usou para revelar-se a Abraão e tem muita importância pactual. Foi usado pela primeira vez nesse texto que nós acabamos de ler, em Gênesis 17. E esse poder, ele indica a proteção que Deus dá ao povo do pacto, ou seja, que o povo que ele está em aliança com ele estará sempre protegido pelo Senhor. Deus vai prometer que Deus promete que guardaria e que protegeria o seu povo, que deveria adorá-lo com exclusividade. Então, no texto de Gênesis 17, a palavra El Shaddai vai aparecer mais ou menos do meio para o fim, e ela está escrita exatamente assim, El Shaddai. O Yud fica ali no finalzinho, como aquela palavrinha pequenininha. Além disso, em algumas ocasiões, o nome El Shaddai, ele é usado pelos patriarcas para lembrar aos seus ouvintes as promessas de Deus feitas a Abraão, e assim proporcionar-lhes encorajamento e consolo. Vamos ver, por favor, três irmãos, esses três textos. Gênesis 28, 3, uma pessoa lê. Gênesis 43, 14, outra pessoa lê. E Gênesis 48, versículo 3, outra pessoa lê. Então, nós temos três textos aí, onde o nome El Shaddai aparece, para mostrar esse aspecto de Deus como sendo aquele que faz promessas, mas também encoraja e dá um consolo. Gênesis 28, 3, quem achou pode ler. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo. Gênesis 43, 14.
Deus Todo-Poderoso te dê misericórdia. Gênesis 48, verso 3. O Deus Todo-Poderoso me apareceu. Então, a menção aí do Deus Todo-Poderoso está sempre sendo usada, especialmente no período patriarcal, e com esse nome, nós vamos perceber que havia sempre uma relação de pacto. Quando Deus queria tratar sobre o pacto que ele havia feito, o nome que ele se apresenta é El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Por que que esse nome El Shaddai, ele aparece mais em contexto de pacto? Eu falei domingo passado, no sermão de adoração, sobre a adoração dos tolos, que nós somos quebradores de votos. A gente dá a palavra, mas por vezes voltamos atrás. Quando Deus faz um pacto ou faz um juramento, ele vai jurar por quem? Por ele mesmo. Nós nos comprometemos com algo baseado em alguém que é maior do que nós e que possa dar segurança àquele acordo feito. Só que quando Deus quer dar segurança a alguém, ele vai jurar por quem? Não tem ninguém maior do que ele, então ele jura por ele mesmo. Então ele se apresenta como sendo o Deus Todo-Poderoso. Eu vou cumprir o pacto. Então ele se apresenta a Abraão e diz: Abraão, eu vou multiplicar a tua descendência de maneira extraordinária. Certo? Mas quem é que garante que minha descendência, eu já sendo um homem velho, minha mulher sendo uma mulher estéril, vamos conseguir gerar ao ponto de ter uma descendência numerosa? Aí sabe o que aqui Deus vai dizer? El Shaddai está dizendo isso. O Deus Todo-Poderoso. Então é a maneira que ele se apresenta normalmente para falar sobre aliança, sobre pacto, sobre compromisso, promessa. O nome El Shaddai aponta então para o propósito que ele tem de cumprir tudo que promete. Ele é o Deus que cumpre aquilo que promete. Antes de revelar-se com o seu nome santo, quando estava para libertar o povo do cativeiro do Egito, Deus também se apresentou a Moisés como El Shaddai. Veja, por favor, Êxodo capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. Aí vamos todos juntos, porque são mais de um verso. Êxodo capítulo 6, verso 1 ao verso 5. Diz assim a Bíblia Sagrada: Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó. Veja, uma promessa, né? Verás. O que hei de fazer a Faraó? Pois por mão poderosa os deixarei ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como que Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Então a gente tem promessa, aliança, Deus dando garantia, Deus consolando, fortalecendo, dizendo: vocês podem ir, eu vou cumprir. É o Deus Todo-Poderoso, é o El Shaddai que vai fazer isso. Foi exatamente sobre a majestade poderosa de El Shaddai que Moisés então foi lá, anunciou as pragas que acabaram de fato vindo sobre o Egito e que levantou a libertação do povo. Não se sabe a derivação desse nome, mas ele enfatiza qualidades básicas da divindade, que são majestade e poder. De qualquer modo, é corrente a ideia de que esse nome mostra o poder absoluto de Deus, que permanece no alto, corrigindo e castigando as nações e salvando o seu povo. Porque não se sabe a origem exata, existem algumas conjecturas, dentre elas a que eu falei, onde alguns estudiosos chegam a dizer que a origem dessa palavra ela vem da ideia de amamentar, ou de um seio, para mostrar esse cuidado, essa aliança, essa nutrição que Deus haveria de dar. Isso fica mais claro quando Deus vai se apresentar como Jeová Jireh. Sim, não é nessa? Se eu souber.
Sim, certo. Uma teofania. Uma teofania. Em muitos momentos, Deus se apresentou aos homens em humana, maneira humana, e a gente até vai ter um grande debate em torno do anjo do Senhor. A Bíblia fala sobre anjos, sobre querubins, sobre serafins, sobre seres viventes, anciãos, e fala sobre o anjo do Senhor como sendo diferente de todos os demais. Normalmente nós cremos que seja uma atribuição a Cristo, teofanias que eram aparecidas no Antigo Testamento. Só que a gente vai encontrar Deus também se apresentando no Antigo Testamento de diversas maneiras, como mão poderosa, como águia, como coluna de fogo, como nuvem, se apresentando na sarça de fogo ardente a Moisés em Êxodo capítulo 3. Então Deus se apresentou. Veja, ninguém pode ver a face gloriosa, fulgurante do Senhor e viver, mas isso não anula o fato de que Deus se revelou de muitas maneiras e de muitas formas ao longo dos séculos. Entre elas, através de anjos, através de arbustos, como foi o caso com Moisés, através até mesmo de animais, onde a gente encontra uma jumenta falando, Deus usou a jumenta, onde a gente vai encontrar, por exemplo, ação demoníaca em animais, quando aquela legião de demônios se arremeteram contra os porcos já no Novo Testamento. Então a gente vai encontrar teofanias de Deus, teofanias. Isaías capítulo 6. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. O que é que Isaías disse? Ai de mim, porque eu sou pecador. Claro, se a Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus, porque se vê a Deus vai morrer, por que algumas pessoas viram a Deus e não morreram? Porque viram uma teofania dele. E isso justifica a razão de não terem morrido, mesmo após verem a Deus. É esse o caso, por exemplo, que fica ainda mais claro de Moisés. Aí é onde a gente entra naquele aspecto que eu falei na EBD, das aparentes contradições que a Bíblia tem, é apenas aparente. Moisés diz: Deus, eu quero ver tua face. Deus diz: Moisés, você não pode ver minha face, porque quem vê minha face morre. Mas eu vou fazer passar sobre você minha bondade, minha justiça, tudo mais. Aí Moisés vê as costas de Deus. Deus é espírito, irmãos. Não tem costas. Mas Deus se apresentou a Moisés de maneira teofânica, ou numa teofania. Só que em outros textos na Bíblia Sagrada, diz que Moisés conversava com Deus como face a face. Razão essa pela qual, quando ele saía da tenda, ele cobria o rosto com um paninho, porque o seu rosto brilhava tanto que ele escondia com aquele paninho para falar com as demais pessoas. Mas Moisés não podia ver Deus face a face. Por que a Bíblia diz que Moisés conversava com Deus como que de face a face? Proximidade, intimidade. Mas isso não significa que Moisés conseguiu ver a fulgurante glória e majestade do Senhor. Veja, o exemplo mais comum que a gente utiliza para falar sobre por que eu não consigo ver a glória fulgurante de Deus é com os astros que Deus mesmo criou. O Sol é um pequenino astro que Deus, acho que é astro mesmo, né? Minha conhecimento nessas áreas, às vezes, fracassa muito. Um pequeno astro que Deus criou, uma estrela, queira lá você dizer como for, né? Estrela, pequena, para nós parece grande, mas pequena diante do universo, visto que nós vivemos em um mundo dentro de uma galáxia composta por outros planetas. É engraçado, de vez em quando a gente descobre mais um. Só que não é a única galáxia que há no mundo, ou no universo, melhor dizendo. Existem várias outras galáxias no universo, distantes, anos-luz de nós. E o Sol é apenas uma estrelinha que está entre as demais outras que existem, e a gente não consegue
no pingo da meio-dia, olhar assim com um olhar fixo para ele durante muito tempo. Na verdade, nem pouco tempo a gente consegue. Nós usamos óculos solares, películas nas casas, nos carros, em tudo quanto é lugar, para evitar a irradiação, para evitar a claridade, que inclusive vai causar inúmeros malefícios. A gente não consegue ficar assim com o olho arregado, olhando para o sol muito tempo. Se eu não consigo olhar apenas uma estrela que vive em uma galáxia, dentro de milhares, talvez milhões de outras, criadas todas por Deus, como eu poderei enxergar a glória desse que criou coisas tão gloriosas? Então, é a razão pela qual ninguém pode ver a Deus permanecer vivo. Só que Deus se dá a revelar. Ele se revelou. De muitas maneiras, vai dizer Hebreus capítulo 1. Uma delas foi através das teofanias, através de anjos, através de seres, através de fenômenos sobrenaturais, coisas espirituais, visões, sonhos. Deus se deu a revelar. Então, por isso que a gente vai encontrar na Bíblia Sagrada menções de que Deus apareceu. Deus apareceu. Como é? Não, quando o Senhor não vem, olha, quando o Senhor não vem, não tem graça. Com respeito a todos os demais irmãos, mas quando ainda não vem, perde a graça, porque ele bota fogo no negócio, né? Me instiga a pensar, a estudar mais, e se eu não souber, sair daqui pensando na pergunta até descobrir a resposta. É uma benção. As perguntas fazem com que a gente vá mais longe. Sim. Veja, é fundamental fazer pergunta. Existem dois tipos de pergunta. A pergunta capciosa de quem é mal intencionado, e qualquer pessoa que dá aula conhece, é alguém que já sabe a resposta, mas pergunta só para confrontar. Uma vez eu estava num restaurante, aí chegou um garçom e disse: "O senhor é pastor?" Eu disse: "Sou." Ele disse: "Por que Deus criou o casamento?" Eu disse: "Veja, há muitos propósitos, mas um deles é assim, assim, não sei o que." Ele disse: "Eu creio que Deus criou o casamento para isso, 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 isso." Eu disse: "Para que você me perguntou, você sabia?" A ideia era ver se a minha resposta ia bater com a dele, mas ele não queria aprender. Ele já tinha a resposta na ponta da língua. Então, perguntas que são de fato assim, né? É uma benção, todo mundo aprende, né? E meus neurônios começam a funcionar ainda mais. Muito bem. Ficou claro aí? Vamos em frente. Foi sob essa majestade poderosa do El Shaddai que Moisés, então, anuncia as pragas, crê que Deus. Veja, o fato de Moisés ter ido até a Faraó anunciar aquelas pragas foi uma atitude de confiança total. Quem é Moisés para ir afrontar o Faraó sem que estivesse convicto de que quem lhe havia enviado de fato cumpriria o que. Porque veja, se Moisés estivesse baseado na confiança de outros deuses, ele poderia ir lá dizer: "Olha, Faraó, vai acontecer isso, isso e isso", e não acontecer nada daquilo. Vexame, vergonha, talvez afronta, morte, coisa desse tipo. O Faraó queria matar o povo, estava atrás do povo, perseguindo o povo. Só que Deus estava com o povo. E Moisés foi ousado em fazer isso. Por quê? Confiava no El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então é assim que Deus se apresenta no aspecto de promessa. Ele prometeu, ele vai cumprir. Terceiro nome que começa com El é El Elyon. Nós falamos sobre Elohim, mas nós temos também um outro semelhante que é El Elyon. O Deus Altíssimo. Está aí como é no original na Bíblia Sagrada, Elion. Veja, mais uma vez, aqui nós temos o iode mesmo no meio. Aqui nós temos El, porque esses três pontos é a menção do E. Aqui tem som de L. O iode tem som de I. Este tem som de O. E aqui é como se fosse o N no nosso português. São semelhantes num side, muito semelhante a maneira como é desenhada, mas o som, o sentido, a palavra é outra, é outra palavra. Então, Elion, El Elyon, o Deus Altíssimo. Esse nome
ele vai ressaltar a força de Deus. El Shaddai, sua provisão, aliás, o aspecto da sua aliança, do poder, do seu comprometimento em cumprir aquilo que prometeu. El Elyon ressalta a sua força, a sua soberania, a supremacia de Deus. Como El Shaddai e El Elyon enfatiza a majestade e o poder de Deus, contudo, esse termo tem mais a ver com Deus como sendo possuidor de todas as coisas. Por isso agora a menção é como Deus Altíssimo, aquele que está elevado, acima da criação, que reina de maneira absoluta. Na Bíblia Sagrada, vai aparecer em Deuteronômio 32, versículo 8, embaixo tem a transcrição em português, em cima tem em hebraico e a menção, a palavrinha El Elyon. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros. Não estou preocupado com o contexto aqui da passagem, é com a palavra, com a expressão. O Altíssimo. Uma curiosidade, às vezes, na Bíblia Sagrada, nós não encontramos nem mesmo uma menção a que nome Deus está se referindo. Se é o Shaddai, se é o Elion, se é o Jeová Jireh, só tem lá o nome. Algumas escritas hebraicas antigas, às vezes, nem mesmo o nome completo de Deus era utilizado. Às vezes era colocado só uma palavra, que no nosso português, como sendo o H. Eu vou mais à frente falar sobre Yahvé, né? O tetragrama divino, e a gente vai perceber isso. Por quê? A Bíblia Sagrada tem muitas recomendações com respeito ao nome de Deus, né? Começando com o Êxodo 27, não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, com Deuteronômio 5, acho que versículo 11, aquele que tomar o nome de Deus em vão morrerá, com Levíticos 19, que não deve usar o nome de Deus de maneira a blasfema, nem em vão, a recapitulação dos 10 mandamentos, melhor dizendo, Deuteronômio 5, 11 recapitula os 10 mandamentos, e Levíticos 19 diz, aquele que tomar o nome de Deus em vão, esse deverá ser morto. Mais à frente, a gente vai encontrar recomendações ao nome de Deus, santo nome, a oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Nós temos muitas menções à santidade do nome de Deus. Para os irmãos terem ideia, os judeus, muitos dos judeus, que no passado, quando eu falo no passado, estou me referindo ao tempo antes de Cristo, embora depois de Cristo esse costume ainda seja visto, mas é mais comum no período antes de Cristo. Como é que a Bíblia chegou a nós? Nós temos um longo processo, depois eu posso tratar aqui em outro momento, mas foram muitos processos, foram muitos tipos de materiais, foi em barro, foi em couro, foi em pedra. Primeiro teve a transcrição, a passagem, a transmissão oral do mandamento, depois começou a ser escrito isso nas escrituras que a gente chama, escrituras cuneiformes, que eram pedaços de barro onde eram achatados e era registrado isso. Depois foi aumentando, foi evoluindo a coisa e passou a escrever em couro, em pergaminhos, até que um dia viesse chegar no papel como chegou hoje. Só que, ao longo desse longo processo, sendo redundante, houve momentos da história em que os judeus, quando iam, por exemplo, copiar a Bíblia Sagrada, vamos copiar a lei de Moisés, que era mais comum, vamos copiar a Torá. Como é que se fazia essa cópia? O judeu se assentava, pegava, isso, né, já com um pouco mais moderno, não era mais aquela questão do barro, já havia couro, já havia outras maneiras de escrever, se sentava e começava a fazer a cópia da Torá. Então ele pegava lá o lápis, não como isso aqui é óbvio, né, mas na época molhava no tinteiro e começava escrevendo. E ia escrevendo a lei. Só que quando chegava no nome de Deus, deixava em branco. Continuava a escrita. Continuava a escrita. Num determinado momento, que era o momento que ele ia parar de escrever a cópia, ele então se levantava, tomava um banho, fazia um ato de purificação, pegava uma tinta especial, um lápis especial, depois de consagrado, depois de feito orações, depois de feito purificações, ele vinha, sentava-se novamente e ia preenchendo as lacunas em branco, fazendo o nome de Deus com
total, santa e tremenda reverência de maneira separada das demais. Por quê? O mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mais tarde, houve desenvolvimento, segundo os comentaristas históricos, de que alguns, para não precisarem fazer todo esse processo ritualístico de escrever, toma banho, faz oração, aquela coisa toda, pega uma tinta especial, um lápis especial e torna a escrever, eles pararam de escrever assim e colocavam só a primeira letra, porque passaram a ter outro cuidado além desse. Sabe qual era o cuidado? Quando foi se desenvolvendo material perecível, como papel, pergaminho, coisa desse tipo, era o cuidado de que mais tarde, quando porventura aquele livro se perdesse, não viesse ser amassado e jogado fora. Por exemplo, hoje é muito comum que não tem nenhum folheto aqui. Tem nenhum pedacinho de papel aí, onde está isso? Pronto, aqui. Faz de conta que isso é um folheto bíblico. Você entrega na rua, olha, está aqui, palavra de Deus para a sua vida. Tem gente que diz, muito obrigado. Aí, joga fora. Pensando nos papéis, ou no material que na época tinha, que não era esse papel bonitinho hoje, né? E são judeus mais recentes, que algumas pessoas poderiam acabar jogando fora, poderia pegar fogo, poderia, enfim, ser esquecido, cair em tudo, qualquer coisa. E o nome de Deus, que é um nome santo, ser jogado ao chão, ir para o lixo, ser queimado, coisa desse tipo, eles não escreviam mais o nome de Deus todo. Só escreviam a primeira letra. Então, quando você ia lendo, de repente só tinha uma letra lá. Aí o leitor já sabia, é uma referência a Deus. Para quê? Se porventura aquele livro, aquele material fosse perdido, o nome de Deus não fosse jogado ao chão. Perceba, irmãos, o cuidado que os judeus tinham com o uso do nome de Deus. Por quê? A Bíblia é enfática em falar. Nós temos um mandamento com respeito a isso: não tomar o nome de Deus em vão. Hoje, meu Deus do céu, o nome de Deus é zombado, é motivo de piada, é motivo de brincadeira. As pessoas desprezam, as pessoas, enfim, está longe, anos-luz da reverência que deveria ser dado a esse nome. É bem verdade que muitas obras de rituais assim não tem mais essa necessidade, porque a gente sabe que são ritos da lei, práticas que às vezes não tem necessidade, o apego à letra da lei sem a obediência não vale de nada, que era o caso, infelizmente, de muitos judeus e fariseus na época de Cristo, veio acontecer isso. Só que a ordenança permanece: não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Por quê? Ele é Deus Altíssimo. Ele é o Deus Elion. Mais à frente a gente vai ver uma menção do nome santo de Deus. Então, na Bíblia Sagrada, o nome de Deus tem fundamental importância. Fundamental importância. E no mundo judaico, isso é reverenciado de maneira muito cuidadosa, infelizmente diferente da nossa cultura ocidental. Esse nome vai aparecer a primeira vez, o Elion, em Gênesis 14. A gente viu um exemplo aqui em Deuteronômio 32, mas a primeira vez que aparece, na verdade, é em Gênesis 14. Veja lá, por favor, Gênesis 14. Nós temos do verso 28 ao versículo 24 um evento quando Abraão retorna de uma batalha, na qual ele resgata o seu sobrinho Ló, e ele vai se encontrar com Melquisedeque. E aí nós temos essa passagem. Vamos ler juntos lá, por favor, Gênesis 14. Gênesis 14, do verso 18 ao 24, diz assim: ó. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Pão e vinho. Outro momento eu vou falar sobre pão e vinho, como que isso aplica para Cristo, tá? Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. El Elion aparece no original, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão comigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que lhe pertence,
nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu esqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens de Ana, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Aqui perceba o seguinte: Melquisedeque bendiz ao Deus de Abrão, que é o Deus Altíssimo, duas vezes ele faz essa menção. Logo no verso 20 diz o texto que Abrão de tudo lhe deu o dízimo. Primeira vez também na Bíblia Sagrada, primeira não. Primeira aparição que a gente tem sobre a menção dízimo, mas a questão da oferta já era algo muito comum. A gente vai encontrar Caim e Abel sacrificando ao Senhor. Então, o conceito de sacrifício de oferta já era comum. Aqui com Abraão ainda, bem no início da história bíblica, nós já temos a atitude de dizimar. Por quê? A menção do texto aqui é do Deus que é altíssimo, e esse Deus que é altíssimo se mostra como sendo possuidor do céu e da terra, diz o versículo 19. Abraão creu nessa verdade. Ele sabia que de fato Deus era possuidor de todas as coisas. Abraão disse: tudo que eu tenho não é meu, tudo que eu tenho é de Deus. E quando alguém superior a ele chegou, apareceu, no caso de Melquisedeque, aí nós encontramos Abraão dando o dízimo de tudo o que lhe pertencia, ele entrega por meio de Melquisedeque. A ideia é El Elion, o Deus Altíssimo, que é possuidor de todas as coisas, que é o Deus que está acima de todas as coisas. O quarto nome e o último nome que eu quero ver com os irmãos hoje, sim? Não, rei de Salém. Melquisedeque, rei de Salém. Diz o texto que ele trouxe pão e vinho, era também sacerdote do Deus Altíssimo. 27, 21. Porque nós temos primeiro, irmã, aqui no versículo 12, a batalha que acontece com Abraão com este rei. Por isso que Abraão vai lá e resgata Ló. De onde foi que Abraão resgatou Ló? De Sodoma. Lembra a historinha de Ló, né? A mulher olhou para trás, virou estátua de sal. A musiquinha das crianças. Agora, o embate é com o rei de Sodoma. O resgate foi do rei de Sodoma. Só que Melquisedeque e o rei de Sodoma são pessoas distintas. São pessoas distintas, tá bom? O quarto e último nome que eu quero ver hoje é El-Olã. A menção aí é o Deus eterno. Gênesis 21, versículo 33. Veja, por favor, esse texto. É o último nome que eu quero ver hoje, para a gente parar por aqui. Gênesis 21, versículo 33. Assim fizeram a aliança em Berseba, levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para a terra dos filisteus. Acabei lendo o 32, plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno, que na Bíblia Sagrada ou na Bíblia hebraica vai aparecer como sendo, ele fez isso a El Olá, ou Deus eterno. Na Bíblia, nós só temos duas referências ao Deus El Olá, ou melhor dizendo, no Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento ele vai encontrar várias outras menções à eternidade de Deus, mas com a utilização desse nome, El Olá. Gênesis 21, 33, que é o que nós lemos, e Isaías 40, versículo 28. Esse nome, então, vai indicar a imutabilidade e a constância de Deus. Eu vou trabalhar com os irmãos aqui sobre a imutabilidade, quando entrar nos atributos, e também está ligado à noção da sua inexauribilidade, a ideia de que Deus é aquele que não muda e é aquele que não deixa de existir. É exatamente essa a ideia.
Indica ainda que as consequências de sua eternidade são substanciais. A gente fala sobre a eternidade de Deus como sendo algo que a gente não consegue apalpar. É eterno, espiritual, visível, tudo mais. Porém, indica que a sua eternidade tem consequências substanciais. Veja, Deus sempre foi o que ele é. Nada está escondido às suas vistas. E o El Olam, ou a menção ao Deus eterno, é aquele que dirige o mundo, dirige os negócios das nações. Ele permanece para sempre exatamente como o mesmo. Então, ele é o Deus eterno. Quando a gente vai para Isaías, a gente vai encontrar Isaías fazendo a seguinte menção: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, aí nós temos o El Olam, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte e alcançado, e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. A menção aí é o Deus que é eterno, não se cansa, não se fatiga. Uma pequena e rápida consideração aqui com respeito a por que Deus descansou no sétimo dia. Deus não se cansa nem se fatiga. Ali é um modelo normativo para a sua criação. Não é para ele não precisa descansar. Jesus vai dizer o quê? Quando os fariseus pegam Jesus curando no sábado, aí diz: isso é um absurdo, fazer cura e milagre no sábado. Jesus vai dizer: meu pai trabalha até agora e eu também. Deus não descansa. E o descanso de Deus é uma referência para a nossa necessidade de descanso, porque nós somos limitados e precisamos de descanso, e porque há um mandamento específico com respeito ao seu santo dia. Então, a imagem aí de que Deus é aquele que não se cansa nos faz entender melhor o porquê que Deus descansou, sendo que ele não estava cansado fisicamente. Primeiro, porque ele é espírito. Então, a gente vai entendendo com isso a Bíblia Sagrada, percebendo que ela não se contradiz e que em algumas normas são designativas para orientar a vida do povo. Não se refere a Deus, porque Deus é totalmente diferente de nós. E esse consolo, então, que a gente vai encontrar aqui em Isaías, está baseado exatamente nisso, né? Nós podemos ser fortalecidos pelo Deus eterno, porque Ele é a rocha eterna. Ele está sempre firme, sempre inabalável, ele dura para sempre, com majestade, com poder. Ele é a força infalível, a fonte da eterna força. Ele é o El Olam, é o quem a gente pode confiar. Finalmente, irmãos, 3 lições, ou 4 lições baseadas nos nomes que nós vimos. 3, melhor dizendo. Porque Deus é El Olam, ele conhece todas as coisas, ele controla todas as coisas como lhe agrada, nada pode ser escondido dele, nada pode ser feito fora do seu domínio, porque ele é eterno, ele vela por nós ainda hoje, tem extrema preocupação pelos seus filhos. Quando a gente vê a transitoriedade de tudo, nós nos consolamos olhar para aquele que vive eternamente. Quando a gente olha a fragilidade da vida, quando a gente olha a transitoriedade desse mundo, quando a gente olha a fraqueza dos homens, quando a gente olha para Deus, nós somos consolados por Ele e fortalecidos, conforme vai dizer Isaías capítulo 40. Ele faz forte ao cansado. Ele é o El Olam, o Deus eterno que nos consola em nossa temporalidade aqui nesse mundo. Porque Deus é o Deus El Elyon, nós entendemos que ele é possuidor dos céus e da terra, bem como de nosso destino, seja ele bom, seja ele mau. Deus possui todas as coisas, tudo está em suas mãos. Ele possui e governa todas as coisas, de modo que todos os seus decretos são cumpridos. Não há absolutamente nada que não seja cumprido pelo Deus El Elyon. Porque nós entendemos que ele é altíssimo, nós temos que dar graças, mesmo quando ele nos contempla com a pobreza nos dias de nossa angústia. Porque tudo está em suas mãos, ele faz o que quer dos filhos dos homens, porque ele é El Elyon. Porque ele é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, ele vai se revelar a nós de maneira pactual, de maneira graciosa, e isso se aplica ao seu poder, não somente na condenação dos ímpios, mas especialmente na salvação do seu povo. Foi o El Shaddai que nos salvou.
que com a sua graça nos alcançou. Foi o El Shaddai que garantiu a nossa salvação, fez um pacto, uma aliança com o seu povo, de modo que hoje nós podemos continuar firmes, confiando na revelação do El Shaddai. O nome El Shaddai é sempre associado com a bondade salvadora de Deus. O que é que isso nos mostra, irmãos? Que assim como ele se manifestou de maneira bondosa, graciosa aos patriarcas, ainda hoje a sua bondade se dirige até nós. Todos nós que cremos ser herdeiros dessas promessas, as promessas que El Shaddai fez a Abraão, mas a todo o seu povo, a igreja por meio de Cristo, nós podemos descansar de que as suas promessas haverão de se cumprir. Não só do Antigo Testamento, mas as que ele fez através do seu Filho no Novo Testamento, com respeito aos dias de hoje e aos dias que haverão de vir. Porque ele é todo poderoso, nós podemos apelar para ele nas horas de grande necessidade, assim como fez Abraão, como fez Moisés, como fez Jacó, como fez José do Egito, como fez tantos outros mais, Davi, que na hora de angústia apelaram ao El Shaddai. É do El Shaddai que nós dependemos para vencer as nossas lutas diárias. Elohim, El Elyon, El Shaddai, El Olam, o nosso Deus que se revela a nós. Semana que vem, a gente continua falando sobre os nomes de Deus no Antigo Testamento. Vamos a falar sobre, eu acho que é Adonai. Aí a gente vai começar a falar sobre Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafá, e outros nomes mais comuns. E a gente então entra no Novo Testamento, termina e vamos começar nos atributos comunicáveis, depois atributos incomunicáveis, depois atributos comunicáveis de Deus. Onisciência, onipotência, imutabilidade, eternidade. A gente vai estudar um por um aqui nas quartas-feiras. Você que está em casa nos acompanhando, venha participar presencialmente e fazer como o irmão Enéas, suas perguntas, porque daqui não tem como eu saber o que você está pensando sentado no sofá de sua casa. Tem mais uma para encerrar, pronto, fica aí. Você vai ficar tentando entender o que é a pergunta, mas lá, irmão Enéas. Certo. Sim. Meia irmã dele. Aham. Deus não gosta de mentira, Deus não gosta de idolatria, Deus não gosta de adultério, de quem perjura o seu nome, Deus não gosta de votos quebrados, mas ainda assim, por causa da sua misericórdia, Ele não dá aquilo que a gente merece. Por causa da sua graça, Ele nos dá o que nós não merecemos. E a gente vai encontrar isso não apenas com a vida de Abraão, que foi um mentiroso e que ainda assim foi amado, escolhido pelo Senhor para ser o pai, né? Pai da fé, como a gente costuma dizer. Bem como fez a Davi, que a meu ver foi muito pior do que Abraão. Além de ser um adúltero, safado, ele foi um homicida estratégico. Porque veja, Moisés matou um homem. Irmãos, os homens que Deus escolheu no Antigo Testamento era tudo peça desse tipo. Abraão, Moisés, Davi, Jacó. Oh, só a graça, irmãos. Por isso que eu não creio, eu morro e não creio nesse negócio de livre-arbítrio de que o homem escolhe a Deus. Primeiro que a gente não é salvo por boas obras. Porque se fosse por boas obras, esses aqui do Antigo Testamento estavam tudo do inferno adentro. Porque pecaram, desobedeceram ao Senhor. E Deus escolheu para ser eles. Claro, houve arrependimento, mudança de vida, mas pecaram. Os principais nomes que a gente tem no Antigo Testamento, começando em Gênesis com Abraão, né? Seguindo em Êxodo com Moisés, caminhando um pouco mais no livro de Josué com Raabe, indo mais à frente em Reis, Samuel com Davi, indo um pouco mais lá na frente com Gideão e outros tantos mais, Gideão nem tanto, mas homens que misericórdia. Sansão, olha para aí, juízes. Moisés matou um homem. Claro que foi no ímpeto da raiva por causa que
um egípcio estava maltratando ele, mas foi um homicida. Abraão mentiu para livrar sua própria pele, inclusive deixou a mulher exposta a ser usada sexualmente por outro homem. Coisa assim terrível. Não protegeu sua esposa, quebrou o princípio ordenado por Deus de que o homem deve proteger a mulher. Quem mais que eu falei? Abraão, né? Moisés. Davi adulterou, tramou a morte tramou a morte do marido da mulher com quem ele teve um caso, além de adúltero, homicida, hipócrita, porque quando o profeta de Deus chega para ele e diz: esse homem que tentou, que pegou essa ovelhinha desse coitado, tem que morrer, aí Natan diz: esse homem é você, Davi. Sansão, que teimou com seus pais para se juntar com uma mulher que não fazia parte do seu povo. E assim a história segue, com uma banda de gente desmantelada, até chegar na gente, mais desmantelado do que eles, porque conhecemos a Bíblia e ainda pecamos, e mesmo assim Deus o salvou, para deixar assim estampado que a salvação é pela graça. Então vamos pecar. Não, a salvação é pela graça, mas você não vai baratear a graça que você recebeu. Davi pecou, Moisés pecou, Abraão, sim, foram punidos por Deus. Salomão nem fale. Salomão só a misericórdia de Jesus. Pense num devasso. Mas, primeiro, sofreram consequências do seu pecado. Todos eles foram punidos por causa do seu pecado. Moisés se tornou fugitivo. Abraão sofreu consequências. Deus puniu Abraão. Salomão foi punido. Davi, a sua casa, a espada não se apartou de sua casa por causa do seu pecado, cumprindo a promessa que Deus disse. Todos sofreram por causa disso e também se arrependeram. Salmo 32, Salmo 51, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, tal, mostrou arrependimento, mudança de vida. Bom, então, não é que Deus goste de mentiroso. Deus abomina a mentira, ou qualquer outra palavra. Mas Deus ainda assim concede graça aos que a Ele buscam. Então, sim, sim, sim. Nós somos piores, irmão. Por que nós somos piores? Eu nunca adulterei, eu nunca fiz isso, certo? Só que você tem mais conhecimento do que eles tiveram. Porque Abraão não teve 5% do conhecimento da Bíblia que nós temos hoje, por um motivo: não tinha sido revelado. Abraão não teve contato nem mesmo com os 10 mandamentos, que vieram ser dados somente em Êxodo capítulo 20. Tinha lei já estabelecida desde o princípio da criação, mas a lei ordenada, sistematizada, muito tempo depois com Moisés. Moisés não teve acesso às aplicações dos 10 mandamentos que os profetas vieram dar mais à frente, como por exemplo, Moisés diz que nós não devemos adulterar, sétimo mandamento. Aí o profeta Malaquias vai dizer: Deus odeia o divórcio e odeia aquele que cobre de violência as suas vestes. Sabe o que é isso? Malaquias já tinha uma concepção ainda mais ampla do que era quebrar o sétimo mandamento. De nada vale se você não é adulto, mas se você bate na sua mulher, se você espanca, se você oprime, você é pior do que um adúltero. Deus odeia quem cobre de violência as suas vestes. Quando chega no Novo Testamento, o que é que a gente tem? Jesus falando sobre o divórcio, sobre a dureza do coração, falando sobre a violência, uma série de coisas. Ou seja, nenhum deles tiveram o conhecimento que nós temos hoje, porque a palavra de Deus foi revelada progressivamente. Desta maneira, nós acabamos nos tornando piores do que os nossos irmãos do passado, porque tendo mais conhecimento do que eles, nós temos uma vida menos piedosa do que a vida que eles tiveram. E isso torna da gente, como diz Paulo, miserável pecador, dos quais eu sou o principal. Então, perceba, é graça. Deus não gosta de mentira, mas Deus tem graça para com os mentirosos que se arrependem e buscam a Ele com sinceridade no seu coração. Receba. Vamos ficar em pé? Vamos parar por aqui.
Pai bendito, nós queremos te agradecer por essa noite, pela oportunidade de aqui nos reunirmos e juntos aprender tua palavra. Continua, Senhor, nos edificando, nos fazendo crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Edifica a tua igreja. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém.